mas é pouco, né? Tem muitos que não entendem, vão passar a entender. E os que já entendem vão aprender mais ainda. Amém? É um momento muito importante. E para poder você entender sobre a ceia do Senhor, você vai ter que ler, tem que entender onde foi instituído, como foi que começou. Quando foi que começou? É interessante a Bíblia, irmãos, que o Antigo Testamento, para você poder entender o Novo, você também tem que entender o Velho, né? Um complementa o outro, para você poder entender a história. E eu quero que você entenda a história da ceia do Senhor. Amém? Como foi instituído, como foi que aconteceu. E eu queria que você estivesse bastante atento. Repreenda comigo os espíritos que atrapalham. Você sabia que os espíritos, nessas horas da palavra, ele vai fazer de tudo, ele faz tudo para você não entender. Quem sabia disso? Diga assim: eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a palavra da minha vida hoje, em nome de Jesus. Diga: espírito que vem colocar sono, eu repreendo também, em nome de Jesus. Isso é sério, viu, irmão? Quando dá sono, misericórdia. Isso é espírito maligno, viu? Às vezes tem sono que é um enfado mesmo, mas nem sempre é um enfado. Às vezes é um espírito maligno operando. Amém? Abra no livro de Êxodo, para você poder entender bem direitinho. Capítulo 12. Êxodo, você vai encontrar ele. Ele se encontra aí entre Gênesis e Apocalipse. Gênesis é o primeiro livro e Apocalipse é o último. Tá fácil de achar, não tá, irmão? É o segundo livro da Bíblia, viu? Êxodo. Depois Gênesis, aí é o segundo livro, é o livro de Êxodo. Nós vamos achar, eu creio. E tem gente que faz tempo que leu a Bíblia, né? Aí tá caqueando aí para achar, mas que Deus tenha misericórdia. Diz para teu irmão: tá na hora de tu começar a ler a Bíblia todo dia. Diga, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não lê Bíblia, meu irmão, você está ferrado, viu? Quem lê Bíblia aqui, dá um glória a Deus. E quem ora em línguas estranhas, dá glória a Deus. Amém. Quem não ora, irmão, comece a orar todo dia. O que mudou minha vida, irmão, foi a oração em línguas, viu? Todo dia eu oro. Versículo, a partir do versículo 1, você vai compreender. Deixa aberto aí. Capítulo 12. Quem já ouviu falar de Moisés? Né? Se a gente estudar o livro assim um pouquinho antes de Êxodo, Gênesis, pegando ali, entrando, você vai ver a história de Moisés. Deixa aberto agora e olhe para cá e preste atenção aqui. Você vai ver a história de Moisés. Você vai ver que o povo de Israel, quem era o povo de Israel? Era o povo escolhido de Deus. Por que Israel era o povo escolhido de Deus? Se Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas por quê? Porque foi com eles que Deus começou a ter relacionamento, porque as outras nações não tinham compromisso com Deus. E através de uma pessoa, né, Deus começou ali com Noé, aí foi indo, aí chegou Abraão, aí foi nas descendências, Jacó, que colocou o nome dele Israel. E a partir dali gerou-se uma nação, e aquela nação tinha intimidade com Deus, só que elas não conheciam Deus verdadeiramente. Elas não tinham, elas conheciam assim, mas não sabiam a grandeza de Deus. Estava desenvolvendo, amém? E teve um período que essa nação já tinha mais de 1 milhão de pessoas, estava sendo escravizado, diga escravizado, no Egito pelo faraó. Quem sabe quem é faraó? Por que eu estou falando detalhadamente? Porque se eu não falar, tem algumas pessoas que não vão compreender o significado da ceia. Faraó era o quê? O rei do Egito. Diga, o rei do Egito, que governava a nação do Egito. E o povo de Israel estava sob domínio de Faraó. Amém? Quem está compreendendo? O povo, diga junto comigo, o povo de Israel, povo de Deus,
estava debaixo de escravidão, sobre o governo do Egito. Está compreendendo? Todo mundo sabe o que é escravo, não sabe? Aprisionado, trabalhava ali só para comer mesmo. Estão compreendendo? Só que tinha uma promessa, que Deus levantaria um homem que tiraria aquela nação do Egito, tirava o povo de Israel do Egito. Quem foi que Deus levantou? Moisés. Através de Moisés, Deus usou ele para tirar eles do Egito. Aí vocês não tem aquela passagem que diz que Moisés ia com o povo de Israel, tem até uns quadros bonitos, o mar aberto, né? Quem já viu esses quadros? Aí o povo de Israel passando lá. Pronto. Até aí vocês sabem, não sabem? Sabe, irmã? A irmã aqui, ó, perto da irmã preta. Tia Neném. Eu chamo ela de Tia Neném. Ela sabe, né? Aí Deus libertou esse povo. Mas antes de libertar, né, no dia que Deus ia libertar, no outro dia, um dia antes de Deus libertar, vocês já ouviram falar das 10 pragas do Egito? Quem já ouviu falar? Né? Aquelas 10 pragas do Egito, porque Faraó estava com o coração duro. E Deus usou o seu poder, a sua glória, para mostrar a sua glória, mostrar às nações quem era Deus, a grandeza de Deus. E ali começou a operar as pragas para que Faraó abrisse o coração para deixar a nação de Deus, que era Israel, sair do governo do Egito. Vocês estão compreendendo? Estou falando bem devagarzinho, irmão, para vocês poderem compreender. Amém? Pra você poder entender o significado da ceia. Você não está igual. Com todo respeito, viu? Amém? Jesus me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Posso dizer nome de ninguém não, né, irmão? Amém? Mas Jesus me perdoa, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo está entendendo? Aí Deus usou as 10 pragas, mas a última praga, Deus foi uma permissão de Deus. Deus disse assim: Moisés, diz a Faraó que todo primogênito do Egito vai morrer se ele não libertar o povo de Israel. Mas Faraó estava com o coração endurecido e não libertou, né? Aí Deus sabia que Faraó não ia libertar, porque Deus conhece todas as coisas. Deus deu algumas instruções a Moisés. Deus disse assim: você vai pegar um animal, você vai sacrificar aquele animal na noite anterior dele sair da escravidão. Ele disse: você vai sacrificar aquele animal, vocês vão assar aquele animal, vão comer o animal, não vai deixar nada. Não lê a Bíblia agora não, viu, Denilson? Nem quero ninguém ler na Bíblia agora é hora de escutar. Depois é que a gente lê. Vocês vão assar o sangue, você vai pegar o sangue. Cada família tinha que fazer isso, era por família. Aí a família que fosse, tinha umas famílias que era menor e se juntava com a outra. Aí fazia. E o sangue daquele cordeiro, você vai chegar na frente da sua porta e vai colocar no umbral da porta, assim, você vai pincelar com sangue aquela casa em cima. Deus disse: hoje ainda à noite, o anjo da morte, o anjo destruidor, virá sobre o Egito e matará todos os primogênitos da nação do Egito. E aquele sangue que estava no umbral da porta, o anjo do destruidor passaria, mas quando visse o sangue na porta em cima, representava o sangue de quem? Aquilo ali? De Jesus Cristo. Diga de novo: de Jesus Cristo. Tudo isso era simbólico. Amém? E o anjo passava, quando olhava, identificava que havia um sangue ali, que era o sangue de Jesus. E quando ele via aquele sangue, o demônio dizia: aqui eu não posso entrar, essa família é de Deus. Dá um glória a Deus. Aplauda a Jesus. Aí Deus disse: Moisés, vocês vão fazer isso como memorial.
vocês vão, todo período, alguns períodos, eu não sei se era anual, vocês vão fazer uma festividade que se chama a festa da Páscoa. Quem já viu falar na Páscoa? Amém? E toda vez você vai comemorar a Páscoa, relembrando que eu tirei vocês, livrei vocês do espírito destruidor e libertei vocês da escravidão do Egito. Vocês estão entendendo? Pode aplaudir o Senhor. Vamos ler agora capítulo 12, para ver se não está em linha com o que eu estou falando. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou um macho de 1 ano, o qual tomarei da Ei, estão mexendo ali. Diz aí para ter cuidado no fio ali. Amém? Paremos aonde, irmãos? 6. E guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Olha, e tomarão do sangue, olha o versículo 7, presta bem atenção. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Fressura é os miúdos, viu, irmão? E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos. Olha o versículo 11, presta atenção, olha para cá agora. Isso é interessante. Assim, pois, o comereis, era o animal que foi sacrificado. Os vossos lombos terão que estar cingidos. Que é cingido, é vestido. Amém? Os vossos sapatos nos pés e no cajado a mão. Isso representa o que hoje? Os lombos cingidos é o que? Amém? Revestido com o Espírito Santo, com o poder de Deus e com a santidade. Amém? Aí diz, calçados os vossos pés. Os pés representam o quê? A salvação, o caminho da salvação. Amém? Presta atenção, para você entender bem direitinho. E o vosso cajado na mão, direção. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do... Entenderam quando foi estabelecida a Páscoa? Foi no tempo de Moisés. E para que foi estabelecida a Páscoa? Não tinha Santa Ceia, era a Páscoa. Foi estabelecida a Páscoa para toda vez que eles reunissem, uma vez, eu creio que era uma vez por ano, e eles ficavam reunidos, tomavam aquela alimentação com a família, representando a Páscoa, para ficar como um ponto de lembrança do que Deus fez com o faraó. Amém? Vocês estão compreendendo? Dá glória a Deus. Nós paramos em que versículo, irmão? Não, se for para bater assim, é melhor não bater. Ou bate ou não bate. Amém. Versículo o quê?
11. Vamos para o 12 agora. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Representa o sangue de Jesus. Digo, o sangue de Jesus. Nas casas em que estiverdes vendo, eu, o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Isso aqui representa a permissão de Deus, mas na verdade foi um anjo destruidor. E aqui a Bíblia vai falar nessa leitura. Você pode ler em casa, capítulo 12 de Êxodo. Esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Vocês compreenderam até aí? Deixa eu dar um pulinho aqui. Glória a Deus. Versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Quem compreendeu mais ou menos? Quem está compreendendo? Ou eu preciso repetir? A Páscoa, pronto, agora eu não leio mais não a Bíblia. Segura a Bíblia, deixa ela aí aberta, não pode deixar aberta. Agora olhe para cá, todo mundo com atenção aqui. A Páscoa foi estabelecida um dia antes de Deus libertar a nação de Israel, que estava aprisionada no governo do Egito. Vocês estão compreendendo até aí? Aí Deus disse: pegue um cordeiro, estou repetindo para você entender bem direitinho. Pegue um cordeiro, sacrifique aquele cordeiro. Deus exigiu que aquele cordeiro fosse sem defeito, perfeito. Aquele cordeiro representa quem? Jesus. Tudo apontava para o Messias. Está vendo, irmão, que eu tenho um maior respeito por Maria, porque ela fez um papel tremendo. Ela foi escolhida por Deus para gerar Jesus na terra. Amém? Ela fez seu papel, ela morreu depois, seu corpo foi para o pó, e o espírito está com Deus, o espírito dela. Tem gente que diz que acha que o espírito de Maria está no inferno. Tá não, irmão. O espírito dela está com Deus. Ela fez o seu papel, porém ela não tem a capacidade nem o poder de interceder pelo ser humano. A Bíblia não ensina isso, isso é mentira. Amém? A Bíblia apontava para quem? Para o Messias. Faça assim com a mão. Para o Messias. Quem era o Messias? Jesus. Quem está compreendendo? Dá um glória a Deus. Amém? Estou sentindo uma unção aqui dentro. E é forte. E quando foi estabelecido a Páscoa, Deus disse: sacrifício um animal, depois asse um animal, coma um animal assado, né? Pegue o sangue, lembre-se de passar na verga da porta, porque ainda esta noite o anjo destruidor, acho que foi à noite, foi no dia que ele passou, passará e vai destruir todo primogênito. Primogênito é o quê? Primeiro filho. Se fosse animal, ia morrer. Se fosse pessoas, ia morrer tudo. Só não conseguiria destruir aquelas pessoas que sacrificaram aquele animal representando Jesus, colocando sua esperança já em Jesus, o Cristo, o Salvador eterno, o Deus conosco, o Rei dos Reis. Olha para teu irmão e diga: a sua fé tem que ser firmada no Cristo, Jesus Cristo, não é mais ninguém. Amém? Só Jesus para te levar a Deus. O anjo vinha, passava na casa dos israelitas, eles bem guardadinhos, ele estava dentro de casa. Deus tinha dito assim: não saia de dentro de casa. Oh glória! Deus está dizendo aqui para alguém: não saia de dentro de casa, não saia de onde Deus te colocou.
Não saia! Aleluia! Diga para seu irmão aí do seu lado: não saia de onde Deus te colocou. Você está sendo abençoado, e você é porque você não sabe, não está vendo. Você está sendo abençoado. Deus disse eles lá, ó. Ele lá dentro de casa, Deus disse: não saiam, porque ainda essa noite passará o anjo destruidor. Aí lá vinha o anjo destruidor. Passava porque o povo de Israel, as casas das famílias, estavam misturadas com o pessoal do Egito. Mas quando eles passavam naquelas casinhas, que era a nação de Deus, o povo de Israel, os que tinham sacrificado, que estavam com a esperança no Messias, o que tinha colocado sangue no umbral, quando ele passava, olhava, ele dizia: essa família de Deus, eu não posso fazer nada. Aleluia! Olha para teu irmão e diga: você tem o sangue do Cordeiro na sua vida? Porque hoje a sua casa não é a casa de madeira, é o seu corpo. A Bíblia diz: seu corpo é templo e morada do Espírito. Você é a casa de Deus. Diz aí para seu irmão: o sangue de Jesus está em você. Amém? Glória a Deus. Aí o anjo passava e nada. Mas quando ele chegava naquelas casas que não tinha isso, misericórdia. Amém? Quando ele passava, fique ligado no fundo musical. Quando ele passava naquelas casas que não tinha isso, ele matava o primogênito daquela casa. Pode deixar bem baixinho. Vocês estão compreendendo? Pode deixar sem, depois você coloca. Ele matava aqueles primogênitos daquela casa, mas o povo de Deus ele não conseguia matar. Aí foi indo, anos passando, todo ano eles se juntavam e faziam aquele banquete que se chamava a Páscoa, porque aquilo lembrava o que Deus tinha feito. Vocês estão compreendendo? Vamos supor que nós somos o povo que passemos no Egito, passemos no meio do mar. Nós somos nós. Amém? Levanta a mão. Veja como se você estivesse nesse período agora. Aí nós vamos comemorar a Páscoa. Fez um ano. Isso é o acampamento. A igreja é o acampamento, é a união. Fez um ano, a gente se uniu. Aí lembra do que Deus disse? Que a gente deveria se unir e comemorar a Páscoa. Aí só que era por família. Você pegava a sua família, cada um pegava a sua família, aí fazia aquela celebração de acordo com o que Deus disse, e fazia aquele banquete bem lindo, bem gostoso, e eles comiam aquele banquete, e eles ao mesmo tempo, os filhinhos deles pequenos, eles perguntavam: pai, por que isso, pai? Aí eles diziam: é porque, meu filho, Deus nos livrou da mão do faraó, nós atravessamos o mar vermelho, meu filho, o Deus que nós servimos é grande, meu filho. Aí eles se lembravam. Vocês estão entendendo por que a Páscoa foi instituída? Diga para seu irmão: até Jesus comemorou a Páscoa. Vá lá para Mateus, você vai entender bem direitinho o porquê da Santa Ceia. Lá em Mateus, capítulo 20, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Eu acho que é o 26. É o 26, versículo 17. Já tinha passado muitos anos, e Jesus estava reunido. É o 26, versículo 17. Quem abriu? Amém? Pronto. Na hora, alguém ajuda a irmãzinha ali, ó. Mateus é depois, no meio da Bíblia para frente. Ajuda ali, ó. Ali, ajuda ali. Mateus 26. Glória a Deus. Alvo mais que a neve,
alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Amém? Olha para cá, deixa a Bíblia agora, olhe para cá, segura aberto, Mateus 26, 17, agora olhe para cá. Amém? Já tinha passado muitos períodos e eles continuavam comemorando a Páscoa, para não perder o foco. Amém? Por isso vocês vão entender o sentido da Santa Ceia do Senhor. Eles não podiam perder o foco. E Jesus obedeceu às leis de Deus. As leis que Deus tinha dado, Jesus obedeceu. Jesus foi levado para o templo para ser apresentado. Ele foi circuncidado no templo, né, quando ele nasceu, né? Tudo isso ele foi projeto de Deus. Mas observe, Jesus já grande, perto, na noite que ele ia ser traído, olha, ele se reúne com os discípulos porque era dia de quê? Páscoa. Diga, dia de Páscoa. E ele estava reunido com os discípulos dele para comemorar o quê? A ceia não. A Páscoa. Para relembrar. Só que Jesus estava com os discípulos, só que ele sabia que ele era o Cordeiro. Dá uma glória a Deus, que tira o pecado do mundo. Os discípulos estavam diante do Cordeiro de Deus, mas não sabiam. Estavam sentados na mesa, comendo a Páscoa, comemorando a Páscoa, mas não sabia que Jesus era o Cordeiro que ia ser morto para tirar o pecado do mundo. Amém? Não foi um momento maravilhoso? Olha o que a Bíblia diz, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, que era a Páscoa, chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Uma pergunta. Aí Jesus vai e diz a ele, e ele diz: ide à cidade a um certo homem e diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrai a Páscoa com os meus discípulos. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos. Quem já viu aquele quadro? Jesus e os 12 discípulos. Foi mais ou menos daquele jeito mesmo, viu? Só que os caras fazem Jesus muito bonito, irmão. A Bíblia diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. Aí os caras botam um cara bem bonito, com olho azul, os cabelão, né? Só que a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Ele era o mais indigno entre os homens. Está escrito, Isaías conseguiu ver Jesus. E ele descreveu Jesus Cristo. Hoje não. Hoje os olhos dele têm chama de fogo. Aleluia! Se você vê ele, você não vai conhecer hoje. Amém? Vamos lá, versículo 20. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam o que, igreja? A Páscoa. Não era a ceia ainda. Estava alimentando, estava comemorando a Páscoa do Senhor. Amém? Presta atenção, vamos lá. Glória a Deus. Parei no versículo 21. Enquanto eles comiam, era a Páscoa, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair, né? E ele, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem, se não houvesse nascido. Aí
Aí, versículo 25, respondendo Judas, o que traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Versículo 26, enquanto comiam a Páscoa, né? Jesus tomou pão, pegou o pão, amém? Pegou o pão, o abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos. Nesse momento, olha para cá, nesse momento, Jesus estava estabelecendo a ceia do Senhor, amém? Preste atenção, quem está entendendo vai glorificar muito a Deus. Versículo 26, enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando, já não era Páscoa, ele já tinha se alimentado do banquete. Agora ele pegou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Amém? Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Amém? Acabou-se a Páscoa. Aí entrou o que agora? A ceia do Senhor. Vocês compreenderam? Quem está compreendendo? Quando foi estabelecida a ceia do Senhor? E por quê? Quando ele disse: tomai todos e comei, ele abençoou. No capítulo 6 de João, você pode ir lá para o capítulo 6 de João. Deixa eu ver o versículo aqui. Procura aí João 6:53. É o livro mesmo de João. Capítulo 6, versículo 53. 6:53. Diz assim, ó. Vamos lá. Amém? (53) Todo mundo abriu? Quem não abriu, perdão, agora eu vou ler, viu? Escute só. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Pode botar o fundo musical agora. Vocês estão compreendendo? Foi o que ele disse? Na verdade vos digo, se não comeres da minha carne, isso representa o que hoje? A carne de Jesus. E não beberes do meu sangue, não tem vida, a vida eterna. Você está entendendo a importância da ceia do Senhor? Pastor, eu queria buscar a Deus em casa. Busque não, que ninguém busca não. Você tem que estar em comunhão. Você tem que participar do sangue. Você tem que participar da carne. O pão que representa a carne do Cordeiro. Você sabia que quando Jesus, fecha agora a Bíblia todo mundo, para ninguém se distrair. Você sabia que quando Jesus foi levado para o Calvário, que ele foi colocado entre os ladrões e foi preso, que ele foi chicoteado? Você sabia que cada chicotada que Jesus levou, segundo os historiadores, dizem que tinha umas garras como era osso, não era, irmão Diego? Uns ossos na ponta do chicote. Cada chicotada que Jesus levava nas costas arrancava a carne dele. Tudo aquilo ali estava representando o quê? O meu pecado, o nosso pecado sendo enterrado em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para teu irmão e diga: a salvação eterna foi dado para todos aqueles que creem. É só receber.
Só você receber. Está esperando o quê? Só receber. Quando a cada chicotada cravada em Jesus Cristo representava as tuas doenças, as tuas enfermidades, os teus sofrimentos, era uma penalidade paga por mim e por ti em Jesus Cristo, estava sendo colocado nele. Irmão, isso é sério demais. No livro de Gálatas, capítulo 3, a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, você pode olhar em casa, se eu não me engano é 3,13, diz assim, que ele se tornou maldito em nosso lugar. A Bíblia diz que o meu Jesus se tornou maldito em meu lugar. Maldito em teu lugar. Porque todo aquele que é pendurado na cruz do Calvário, ele é maldito. A maldição que estava em mim, a maldição que estava em você, a prostituição, o pecado, as doenças, as misérias foram cravados no meu Senhor Jesus. Ele era o Cordeiro de Deus que derramava o seu sangue, para o seu sangue vir sobre você, para que o anjo da morte não pudesse tocar na tua vida. Levante a mão e dá um glória a Deus aí, igreja. Oh, aleluias. Aleluias. Você está entendendo? Você está entendendo o que o seu Jesus, o Filho de Deus, o preço que ele pagou, o que ele sofreu pela tua vida? Você está entendendo? Você está entendendo porque eu não aceito uma enxaqueca na minha cabeça? Você está entendendo porque eu não aceito dor no meu corpo? Você está entendendo porque eu não aceito doença no meu corpo? Porque o preço que Jesus pagou foi alto demais, e eu não aceito Satanás tocar na minha vida. Não aceito. Sabe por quê? Quando eu aceitar, quando eu disser que esse sofrimento, ele faz parte de Deus, eu estou amaldiçoando a cruz. Eu não estou acreditando no que o Cordeiro fez. Porque o Cordeiro, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi o substituto do homem. Substituto. Ah, pastor, foi substituto no pecado. Mas para e pensa. O que é o pecado? Pecado vem de onde? De Satanás. Doença vem de onde? Vem por consequência do pecado. E se vem por consequência do pecado, então tudo pertence ao diabo, não pertence a Jesus. A miséria não pertence a Jesus, o pecado não pertence a Jesus, a Deus, não vem de Deus. Muitas pessoas pensam que essas coisas vêm de Deus. Elas sofrem, estão sofrendo e estão dizendo: eu estou passando por uma provação que Deus está me dando. Deus está me dando essa doença para eu glorificar a Deus. Deus não dá doença a ninguém. A Bíblia diz que no céu não existe doença. A vontade do céu é a vontade de Deus na terra. Aleluias, aleluias. Olha para teu irmão e diga: você está lavado com o sangue do Messias, do Cordeiro. Porque se você tiver, bota a mão no ombro dele, diga: se você tiver, pode entender uma coisa, que o anjo destruidor vai passar, mas vai dizer assim: eu não posso tocar nele. Aleluia. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Quem pode participar da mesa do Senhor? Quem? Os que se entregaram de coração a Deus. Amém? Os que não estão com os lombos cingidos, vivendo sem o pecado, sem a prática do pecado. Eu estou no pecado ainda.